Fala pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo a respeito de integrações, da parte de integrações do Salesforce. O Salesforce tem várias formas de você chamar ele, chamar o Apex e assim por diante, e hoje eu vou demonstrar uma das formas mais simples de se fazer, que é utilizando o SOAP. Nós podemos utilizar vários protocolos para isso, o SOAP, o REST, mas nesse caso, no primeiro caso eu vou estar mostrando a respeito do SOAP. Para criar um web service do Salesforce, ou seja, para expor um serviço no Salesforce para que um sistema seu legado, um ERP ou qualquer outro sistema consiga se conectar no Salesforce, é muito fácil. Eu vou criar com vocês agora um exemplo, e esse exemplo demonstra como criar um web service que vai expor um método lá para, sei lá, para retornar as 10 últimas contas. Beleza? Vamos lá então. Não vou utilizar nenhuma ideia específica, eu vou utilizar mesmo o Developer Console do Salesforce. Então basta você clicar aqui em cima do seu nome, clicar em Developer Console. Perfeito. Vamos lá, New Apex Class. Vamos dar o nome aqui, colocar um prefixo WS, Account. Perfeito, criamos nossa classe, certo? Primeiramente, não vamos criar diretamente um web service, tá? Eu vou criar uma classe normal e depois eu vou mostrar para vocês quais são as diferenças de uma classe normal para uma classe que vai expor o serviço e vai se tornar um web service. Perfeito? Então uma classe normal seria como? Vamos dizer aqui public list account get account list return select id name from account 10. Perfeito. Esse é meu método que ele faz. Basicamente eu tenho uma classe WS account e ela tem o método getAccountList que retorna para mim 10 registros de account. Perfeito? Vamos dar um salvar. Ok, nossa classe foi salva com sucesso. Beleza, se eu quisesse criar uma outra classe, né, um outro serviço, enfim, de N formas dentro do Salesforce eu consegui chamar essa classe. Agora, se eu quisesse expor esse serviço, como eu faria? Bom, a gente converte esse cara aí num web service. O que precisa? Quais são os atributos? Quais são os diferenciais de uma classe que é um web service de uma classe normal? Algumas diferenças. Primeiro, quando você quer expor algo dessa forma externamente, o modificador de acesso da classe já muda para global. Tá? Então vamos mudar aqui para global. Os métodos web service eles devem ser estáticos. Então vamos colocar aqui estático. E vamos ter um modificador aqui, web service. Ao invés de public, nós vamos alterar para web service. Maravilha! Seu web service está pronto nesse momento. Se você abrir diretamente, deixa eu ver se eu tenho como fazer diretamente do Developer Console. Eu acho que não. Vamos lá nas classes criadas. Faz o seguinte agora. Temos essa classe aqui criada, certo? Nosso método pronto, o web service está pronto. O que você vai fazer agora? Fecha essa tela, vamos lá em Setup. Navegar até Develop Apex Classes. Vai encontrar essa classe. Na verdade até está aqui, tá? Mas eu vou te mostrar o caminho o caminho feliz aqui. Perfeito. Notem que na listagem aqui das classes tem uma pequena diferença nas ações aqui, né? Na coluna Action aqui nós temos Edit, Del e Security, certo? Aqui embaixo, Salesforce já identificou que essa minha classe tem alguns métodos expostos utilizando o Web Service, certo? E nós temos aqui o WSDL, o Wisdom. Ou seja, basicamente você pode baixar esse cara aqui. Vamos lá.
baixar esse cara aqui e depois você pode utilizar, por exemplo, Java, pode utilizar qualquer outra linguagem que, enfim, que transforme essa WSDL em classes, né? Por exemplo, o Java, isso é muito fácil de você fazer e você conectar nesse cara aí utilizando o SOAP, tá? Bom, agora como vimos como expor nossos serviços utilizando o SOAP, eu vou mostrar um outro exemplo agora, como a gente pode expor nossos serviços dentro do Salesforce utilizando o REST. Eu particularmente prefiro utilizar, você não precisa ficar trabalhando com XML, você trabalha bastante com JSON, e isso ajuda muito, eu acho muito mais rápido para desenvolvimento. No Salesforce é muito simples de fazer isso, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer, ou de repente até utilizar a mesma classe que nós criamos já, essa WS Account, mas agora utilizando o REST. Bom, vamos lá então. Vamos abrir nosso Developer Console de novo. Vamos editar aquela classe que nós havíamos escrito, certo? Basicamente, para você criar um recurso REST é muito fácil. Primeira coisa, você tem que passar o mapeamento da URL que você vai querer utilizar para você chegar nesse serviço, certo? Então, eu já deixei um criado aqui que eu sempre esqueço, essa annotation, que é o REST Resource URL Mapping. Maravilha. Ou seja, aqui eu estou dizendo o seguinte, que toda vez que eu receber uma chamada no meu recurso REST lá, /account, qualquer coisa, vai cair nessa classe aqui. Basicamente isso que tá dizendo. E aqui eu posso definir, beleza, chegou aqui para mim nesse mapeamento, de acordo com esse mapeamento em account. Qual o método desses aqui, qual o método, no caso a gente só tem um, né? Mas beleza, o que eu vou retornar? Quem eu vou chamar? Qual método eu vou chamar? Isso vai depender da chamada que você está fazendo REST. Por exemplo, você mandou nesse caso aqui a gente vai assumir que o cliente, ele está mandando para nós uma chamada REST utilizando o HTTP GET. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que esse meu método aqui, além de ser um web service normal, utilizando SOAP e tudo mais, ele vai ser também, vai responder pelo método HTTP GET. Basicamente utilizando isso, nessa notation, HTTP GET, automaticamente os meus serviços, aliás, eu tenho um serviço REST, retornando uma lista de conta para mim. Como que a gente pode testar isso? Muito fácil também. Quando você quer testar esse tipo de coisa, web service e coisa do gênero, você não precisa utilizar o SOAP UI, você pode utilizar isso se tratando de REST Service, tá? Você pode utilizar o Workbench. Vamos lá então. Eu acho que já tenho aqui ele já acessado. Salesforce. Perfeito. Login with Salesforce. Como eu já dei acesso da minha organization, ele acessou automaticamente, mas provavelmente ele vai pedir permissão para que acesse a tua organization, é simplesmente dar uma lá e pronto. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos em Utilities, REST Explorer. Perfeito. Aqui nós mudamos para, já tenho até aqui, Apex REST Account, que é notem, que é o caminho que nós demos. Esse cara aqui, service /apex REST, isso é padrão, são serviços que você criou, tá? Então sempre vai ser service /apex REST aí sim entra o mapeamento que você configurou lá no teu serviço. Perfeito? Então no caso a gente vai deixar só account, mas se eu quisesse colocar account, ID e passar aqui qual a conta que gostaria de mais informações, eu poderia fazer isso, account list, enfim, aí fica a seu critério. No caso a gente vai deixar account. E eu vou selecionar aqui qual é o método HTTP que eu quero enviar para o meu recurso REST lá. Então no nosso caso nós configuramos o que? HTTP GET, certo? Então nós vamos utilizar esse cara mesmo. E vamos testar se o nosso serviço está funcionando. Vamos dar no execute. Olha, notem. Retornou as 10 contas criadas na organization. Como vocês viram, é muito fácil no Salesforce.
você criar, expor os serviços no Salesforce é muito básico. Bom, pessoal, dessa vez era isso. E na próxima vez, no próximo post, eu vou mostrar como que a gente pode consumir o serviço SOAP, que é um pouco mais complicado. A gente pode utilizar o SOAP UI, ou de repente ainda eu posso fazer um exemplo utilizando Java, PHP, alguma outra tecnologia nesse sentido. Um grande abraço a todos, fiquem ligados nos próximos posts. E se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail, postem nos comentários, e não deixem de curtir lá a fanpage que eu criei para os desenvolvedores de Salesforce no Brasil, que é Salesforce Developers Brasil. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.